O tema de hoje é agronegócio, um tema do futuro, tem muito a ver com o nosso momento. Então se liga no Café Corporativo que daqui a pouco tem muita informação para você. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje falando sobre agronegócio com Fernando Pimentel. Seja bem-vindo, Pimentel, ao café. Eu que agradeço o convite. O Fernando Pimentel é um especialista em agronegócio e ele vem falar com a gente hoje aqui a respeito de uma série de coisas que, na realidade, não está no nosso dia a dia diretamente, mas acaba entrando no nosso dia a dia indiretamente. Ele que é engenheiro agrônomo, é advogado, ele é CEO de 2 empresas e é membro da Sociedade Nacional da Agricultura e membro da Câmara de Modernização do Crédito do Ministério da Agricultura e Pecuária. E a gente conversando aqui um pouco a respeito desse assunto, me vem à mente o quanto que o agronegócio hoje ele significa assim, de grandeza na nossa economia. É um negócio bastante significativo, né, Pimentel? Hoje o agronegócio emprega mais de 25% da força de trabalho do país e corresponde a mais de 30% do PIB nacional. De fato, é a locomotiva da nossa economia. Nos momentos de crise que tivemos, pandemia, foi um segmento da economia que não parou, seguiu operando, trabalhando normalmente. Na crise lá de 2008 do Lehman Brothers também foi um segmento que passou praticamente incólume na crise do crédito. Então, mostra uma resiliência e uma aptidão muito clara do Brasil nesse segmento. Agora é curioso, né? A minha geração, eu sou nascido na década de 70, a minha geração ela cresceu com aquela ideia de que havia uma migração do campo para a cidade. Em algum momento a gente até pensava assim, vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer trabalhar no campo, né? A gente falava trabalhar na roça. Isso não é uma realidade hoje, né? Não, hoje eu digo que todo o esforço que teve para colonizar o Centro-Oeste, com Brasília, com Plântico e João Garante, todos os movimentos que nós tivemos na década de 60, 70, não surtiram o mesmo efeito, por exemplo, que a soja, que é uma cultura hoje global, ela é uma cultura hoje que ela representa segurança alimentar para vários países, é uma fonte de proteína mais barata, né? Então a soja cumpriu esse papel de colonizar o meio oeste brasileiro, o centro-oeste. Hoje você tem cidades maravilhosas no Primavera do Leste, no Mato Grosso, Sinop, Sorriso, Rio Verde em Goiás. São cidades, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, são cidades que prosperaram em torno da soja, tem uma urbanização muito boa, escolas de alta qualidade, e isso vem retendo a boa mão de obra no campo e também tem atraído pessoas dos grandes centros para colonizar essas regiões. É porque hoje o agronegócio ele é tecnológico, né? Cada vez mais ele é tecnológico. Ele é mais tecnológico, exige mão de obra de mais qualidade e essencialmente rico. Ou seja, você vê, por exemplo, cidades nessas cidades da BR-163 no Mato Grosso, você vê um nível de prosperidade muito elevado, padrão de vida muito bom e uma vida num ambiente mais seguro, muitas vezes. E com a pandemia, a resistência de você trabalhar em ambientes urbanos menores caiu muito, né? Então, hoje é comum, às vezes, você ver um executivo de grande empresa de multinacional em São Paulo indo morar
em uma cidade do interior do Paraná, Cascavel, Toledo, Londrina, Maringá, sem nenhum tipo de questionamento, da família, inclusive. Uhum. Até porque hoje, com home office, ele consegue até trabalhar de outros locais longe dos grandes centros, né? Sim, com certeza. Mas o agro hoje ele depende basicamente então de financiamento, é isso? Como que funciona esse mercado? Olha, esse é um ponto importante. O Brasil é uma referência nessa parte de financiamento do agronegócio, da produção agrícola principalmente, porque nós temos um modelo matricial que é quase único no planeta. Mais de 50% do recurso que chega ao produtor rural para cultivar a lavoura não sai de banco, não sai do sistema financeiro. Sai de cooperativas, distribuidores de produtos e insumos, multinacionais ou nacionais que produzem os insumos, empresas de fertilizantes, sementes, defensivos, enfim. E esse é um modelo que é muito incomum no planeta, porque você vai aos Estados Unidos, você vai à Europa, Canadá, você vai à Espanha, França, você vai ver que quem financia o produtor rural é o banco. Sim. Né? E aqui não, aqui nós temos esse modelo, que é um modelo que tem algumas dificuldades operacionais, mas por outro lado ele cria um ambiente muito mais estável de oferta de crédito e também atende ao produtor em certos serviços. Por exemplo, no Mato Grosso, Goiás, é muito comum a gente ter o barter, ou o escambo, ou troca, né? Então você quer comprar o fertilizante, a semente, o defensivo, você vai fazer uma relação de troca com a sua produção. Você vai entregar a soja ou o milho em pagamento daqueles produtos. E isso muitas vezes é bom para o produtor, principalmente agora que nós temos um movimento de queda dos preços internacionais. Aquele produtor que fez o escambo, que fez a troca, o barter, ele já travou seu preço da soja e milho lá atrás, num ambiente de mercado mais favorável. Então, é um serviço que se presta ao produtor nessa modalidade de crédito. Então, o Brasil, nesse ponto, é um pouco diferente e inclusive, tem estudos mostrando isso no mundo, aí, no Banco Mundial, etc. Já fizeram alguns estudos em relação ao Brasil. Você falou de 3 maneiras de financiar, né, o agro. É o banco, que é um modelo americano. Você falou da troca, né, do escambo, que é o que acontece muito no Centro-Oeste. Isso. E no Paraná a gente tem muitas cooperativas. Sim. O Paraná é um estado que vive cooperativa, né? E inclusive ela se estende até o Paraguai, né? A gente percebe que as cooperativas elas começam a atingir também até outros países. As cooperativas, inclusive 2 semanas atrás, nós tivemos uma entrevista aqui no Café Corporativo com uma especialista em cooperativismo. E a gente percebe que é um movimento muito forte, né? Quanto que você considera que é uma alternativa sadia o cooperativismo hoje no agro? Olha, o agro tem 2 modelos de cooperativas. Inclusive, nós tivemos agora, recentemente, um congresso nacional em Campinas. Foi há 3 ou 4 semanas atrás. Você tem a cooperativa de crédito e você tem a cooperativa agrícola, né? São 2 coisas diferentes. São coisas distintas, né? Você tem dois sistemas bastante grandes hoje, o Sicredi e o Sicobi, né? Que são sistemas de crédito cooperativo, que têm uma distribuição nacional. Eles estão em todos os estados e muitos municípios. E as cooperativas agrícolas, elas têm uma ação mais regional, né? Então, esse exemplo que você deu do Paraná tem pelo menos 80 cooperativas agrícolas, e dessas 80, eu diria para você que umas 20 têm um patamar corporativo, são grandes empresas, com agroindústria, com milhares de cooperados, enfim. Então você tem Coamo, Cocamar, Cevale, Cooperalfa. Cooperalfa está em Santa Catarina, mas essa é uma perspectiva de associação que é muito comum nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Funciona muito bem, é uma forma do produtor se fortalecer, de se proteger. Eles conseguem criar estruturas de armazenagem, de agroindústria bastante eficientes.
conseguem criar escala na compra dos seus insumos, fertilizantes, sementes, enfim, produzem sementes também. Então, é um modelo que deu muito certo. Hoje, no Paraná, eu diria que a estrutura de produção está toda fundamentada nas cooperativas. Muito bom. Pimentel, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial agora e nós vamos ouvir a dica de segurança de um amigo em comum que nós temos, que é o Pelegrino. Então, Pelegrino, vem, traz sua dica de segurança, que daqui a pouco a gente tem mais café corporativo aqui. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados ao se usar lentes de contato em voos de longa duração. As pessoas que usam lentes de contato devem tomar cuidados especiais ao usá-las em voo com considerável número de horas. Normalmente, tais pessoas terão irritação nos olhos. Quando estamos a 9.000 metros de altura, a pressão atmosférica, a umidade e o oxigênio estão reduzidos, fazendo com que seus olhos sequem e façam estrago em suas lentes. Caso você não passe o tempo todo dessa viagem fazendo uso de colírios lubrificantes, há casos de úlceras de córnea um dia após a viagem, deformidade que compromete muito a visão e causa até cegueira. Nossa dica de segurança de hoje é levar suas lentes em caixas acondicionadoras próprias e fazer a viagem utilizando seus óculos normais. No destino final, lavar muito bem suas lentes e o seu rosto e voltar a recolocá-la em seus olhos. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Isso aí, segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Fernando Pimentel falando a respeito do agronegócio e todas as suas vertentes, né, todas as suas nuances, e a gente falando aqui a respeito das cooperativas agrícolas, né? Falamos um pouquinho das cooperativas de crédito, vamos falar um pouquinho das cooperativas agrícolas, que é onde, para quem não entende exatamente o que é uma cooperativa, é quando um pequeno produtor ele percebe que se ele se unir com outro pequeno produtor, ele já não é mais tão pequeno assim, né? É isso mesmo, Pimentel? Isso. Tem aspectos legais, né? Salvo engano, são no mínimo 20 associados para você começar a compor uma cooperativa. Hoje já temos algumas pequenas cooperativas também no Mato Grosso que começaram na forma de pool de compra, mas aí eles mudaram por razões também tributárias, fiscais. Existem alguns benefícios fiscais, né, nesse modelo cooperativista. Então, você tem essas vantagens, né, de você ter uma gestão compartilhada, de compra de insumos, enfim, de venda da produção muitas vezes, construção de infraestrutura. Então você se associa para cotizar e construir silos, enfim, e até escalar no nível de agroindústria e tudo mais. Então, é um modelo que funciona muito bem. É claro que esses modelos associativos exigem um pouco a supressão do ego, vamos dizer assim, né? Aquela coisa que muitas vezes atrapalha qualquer sociedade, seja cooperativista ou não. Porque todo mundo é dono. Todo mundo é dono, todo mundo tem direito à opinião, muitas vezes a opinião é equânime, então todos têm o mesmo voto. Então, é um exercício que se faz e em alguns casos pode não dar certo, mas é um modelo que, em tese, deveria dar certo. E, de certa forma, soluciona alguns dos problemas que nós temos hoje com o agro, né? Por exemplo, a armazenagem. Hoje, um dos desafios que a gente tem no agro é a armazenagem. Outro desafio talvez seja a logística. Faz sentido? Faz. São dois elementos do mesmo componente, né? A logística inclui a armazenagem, né? E também o deslocamento da produção. Hoje eu diria, você, Aguinaldo, tocou um ponto agudo do agro.
hoje. Nós estamos passando por uma crise muito grande, porque houve um atraso da comercialização das safras em função de uma redução do ritmo das compras, por exemplo, da China. Nós tivemos uma super safra agora de soja e milho e essa comercialização lenta não estava prevista. E a gente já convivia com uma restrição, uma limitação muito grande de armazenagem no Centro-Oeste. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma capacidade de armazenar mais de 130% da sua safra, né, de tudo que produz, ou seja, a capacidade estática deles é acima do que produzem. Nós estamos justamente no elemento contrário. Nós temos aí em torno, por exemplo, no Mato Grosso, em torno de 30% a 35% da capacidade de armazenagem. Então, o que acontece? À medida que você colhe, você tem que escoar essa produção rapidamente. Por isso que existe uma venda antecipada da safra, muito em razão disso, porque à medida que vai colhendo, praticamente você faz um transbordo e já leva para o porto. E isso alivia essa falta, né, da capacidade de armazenagem. Agora, quando ocorre esse momento que estamos vivendo agora, onde há um atraso na comercialização, onde vem uma super safra de milho de inverno, segunda safra, e ele está sendo colocado a céu aberto no Mato Grosso, que esse milho seja preservado em boas condições e a dinâmica da comercialização fica bastante complicada. Às vezes o produtor é obrigado a acelerar sua venda em condições adversas de preço, porque ele não tem condição de armazenar com qualidade. Vender mais barato. Exatamente. Praticamente ele queima o produto, né? Queima o estoque dele para poder liberar espaço para uma nova colheita. É isso? Exatamente. E de certa forma isso as cooperativas também ajudam, né? Porque à medida de que você tem esse cooperativismo, você consegue buscar soluções em conjunto para esse problema. Eu fico imaginando que não seja um problema que nós vamos viver por muitos anos, né? Mas mesmo as cooperativas, é claro que as cooperativas, elas têm uma infraestrutura muito mais ajustada, porque ela está ali no universo dos seus cooperados, ela já tem mais ou menos um entendimento do volume que precisa armazenar, e ela sofre um pouco menos com esse atraso da comercialização. Mas mesmo as cooperativas também estão enfrentando algumas dificuldades, dada a circunstância adversa de fluidez, de liquidez das culturas. Então, eu diria que a cooperativa está mais preparada, mas não está livre também dos problemas que a gente está enfrentando. O crescimento do agro, do plantio, vamos dizer assim, ele restringe a pecuária? Na verdade é o seguinte, a pecuária ela vai se mover na medida que os preços da terra vão mudando. Então você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, mesmo Goiás e Mato Grosso, que os preços da terra subiram muito, a tendência é a pecuária ir indo para as fronteiras agrícolas, onde o preço da terra é mais barato. Porque, essencialmente, no Brasil, mais de 90% do gado produzido de corte aqui é a pasto, é produzido em ambiente de pastejo. Então, gado solto, é assim? Gado solto. Né? Não é como nos Estados Unidos, que o volume de gado confinado é muito grande. Então aqui nós temos essa estrutura na pecuária que vai mudar com o tempo. À medida que o preço da terra sobe, é uma tendência natural você adensar essa produção pecuária. Você começar a trabalhar mais com a pecuária intensiva. E também aqui agora nós temos o consorciamento entre lavoura e pecuária, que é uma tendência importante. Existem muitos bons exemplos operando no Cerrado, e a tendência é essa, você consorciar, você otimizar a sua logística interna, produzir a alimentação do gado ali dentro da própria propriedade e fazer esse trabalho de confinamento. Quer dizer, a tendência então é que essas pastagens elas sejam confinadas ou que elas mudem de lugar. Por exemplo, a gente, desde muito tempo, entende o Rio Grande do Sul como um estado produtor de pecuária, né? E nós percebemos que hoje já não é mais assim, né? O Rio Grande do Sul ainda segue produzindo, né? Mas como o preço da terra lá é muito alto, realmente começou a ficar difícil você manter uma rentabilidade na pecuária, porque a pecuária tem uma rentabilidade por unidade diária
inferior à agricultura, na maioria dos casos. E isso acaba, naturalmente, o produtor migrando para a lavoura, né? Então, assim, essa é uma tendência, e a gente tem aqui uma demanda global de crescimento na agricultura, né, com estudos da FAO, com estudos da União Europeia, de que nós temos que crescer em torno de 40% da nossa produção até 2040, e esse número nos remete ao quê? Ocupar esse espaço da pecuária, porque nós não podemos mais cortar árvore, não devemos. Então, nós podemos crescer essa produção, atingir essa meta sem cortar árvore, mas indo para as áreas de pastagem, pastagens boas ou pastagens degradadas. Quer dizer, devemos atingir esse aumento de 40%, isso é uma grande oportunidade. Né? Muito Significa grande. que tem espaço para crescer. O agronegócio vai continuar sendo a locomotiva da nossa economia por muitas décadas ainda. E para isso ele precisa ser financiado. Sim. Tá certo. Vamos fazer mais um intervalinho agora. Vamos conhecer aqui o nosso espaço do Nanice, que é onde nós estamos neste momento aqui oferecendo para você o café corporativo, e voltamos daqui a pouco com a finalização do nosso programa. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje, falando aqui com o Fernando Pimentel a respeito então do agronegócio, e ele que é especialista nesse campo, né? No campo financeiro também do agronegócio, né, Pimentel? Me fala uma coisa, essa variação de mercado que nós temos, agora recentemente nós tivemos aí a baixa da taxa de juros, que no Brasil é tradicionalmente alta. Essa baixa de 0,5%, ela faz alguma diferença no mercado? Faz. Um dos elementos que tem causado uma dificuldade, uma crisezinha de liquidez no campo, é exatamente o fato da gente ter tido um crescimento da taxa de juros muito rápido, né? Nós viemos aí de 2% sobre a taxa Selic para 13,75%, e agora ontem a ata do Copom, a reunião do Copom reduziu para 13,25%. Ajuda, claro, já é uma sinalização, mas ainda longe de uma solução, porque a agricultura ela exige capital. O financiamento, o ciclo de crédito no agro é da ordem de um ano e meio, dependendo da cultura, porque você tem que financiar a compra do insumo, o plantio, o crescimento da planta e depois a comercialização da produção. Então, essa taxa de juros alta prejudica de maneira frontal a atividade agrícola. E você vê, inclusive, esse momento agora que nós temos preços agrícolas baixos, então eu falei do milho que está armazenado no chão, etc. e tal. O produtor muitas vezes não pode segurar esse produto por muito tempo, porque o custo de carrego, né, o custo financeiro é muito elevado. E ele acaba sendo obrigado a vender a sua safra em condições adversas de preço. E se ele tem uma taxa de juro menor, então ele consegue segurar, trabalhar isso com melhor. Sim, ele fica menos pressionado a vender a sua produção de forma antecipada. Até porque ele pode buscar esse crédito em algum outro lugar que não seja o dinheiro da venda, né? Exatamente. Às vezes a taxa de juros e oferta de crédito são dois elementos importantes, porque ele pode financiar o estoque, né? Para pagar a mão de obra, os insumos que comprou, ele pega um crédito em cima daquilo que está lá produzido e armazenado, e aí ele consegue, num outro momento, ele vende para num pagar. momento melhor, vender sua produção. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que Uma agradeço. honra poder te receber aqui. E convido o nosso telespectador a ficar conosco aqui, porque na próxima terça-feira nós temos novo programa aqui no canal 25, e enquanto isso, você esteja lá conosco no nosso canal do YouTube, onde nós temos um acervo de mais de 300 entrevistas no Café Corporativo, no youtube.com.br/Café Corporativo, essa que é uma universidade em sua tela.
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.